Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, prepare-se agora para mergulhar no mistério mais perturbador do século XX e descobrir segredos que quase ninguém ousa revelar: o Triângulo das Bermudas. Apenas pronunciar esse nome já provoca um arrepio gelado que sobe pela espinha. É um território invisível no mapa, sem fronteiras físicas, sem placas de aviso, sem qualquer alerta oficial menos, mas que, ao longo do século XX, torna-se palco dos desaparecimentos marítimos e aéreos mais enigmáticos da história moderna. Histórias de navios engolidos, sem deixar vestígios. Aviões inteiros que sumiram do radar como se nunca tivessem existido. Tripulações que simplesmente desapareceram, deixando embarcações intactas, silenciosas, fantasmagóricas, à deriva no mar. E o mais perturbador: nada disso é ficção. Localizado entre Miami, Porto Rico e Bermudas, esse vasto trecho do Atlântico recebeu inúmeros nomes ao longo das décadas. O Cemitério do Atlântico, a Zona Maldita, o Portal, o Abismo Azul. Mas foi o termo Triângulo das Bermudas que ficou marcado no imaginário coletivo, fortalecendo sua reputação como um dos lugares mais misteriosos e perigosos da Terra. O século XX foi particularmente intenso. Foi nesse período que os casos mais chocantes ocorreram, ganhando manchetes e alimentando teorias que vão desde fenômenos naturais extremos até explicações completamente sobrenaturais. Um dos episódios mais icônicos e mais assombrosos é o desaparecimento do Esquadrão 19, em dezembro de 1945. 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos partiram para um treinamento rotineiro. Ao longo da missão, pilotos experientes relataram, via rádio, que os instrumentos estavam falhando, as bússolas enlouquecendo, e que o oceano parecia estranho. Minutos depois, todas as comunicações cessaram. O esquadrão inteiro desapareceu. Sem destroços, sem sinais de explosão, sem corpos, nada. A Marinha enviou um avião de resgate com 13 tripulantes, que também desapareceu. 27 homens apagados do mapa instantaneamente, como se o triângulo tivesse engolido não apenas as máquinas, mas também o tempo. Enquanto o mundo tentava entender o que havia acontecido, outras histórias começaram a emergir. Navios enormes como o USS Cyclops desapareciam sem emitir sinais de socorro. Apesar de serem embarcações consideradas indestrutíveis para a época, o Cyclops, com mais de 300 metros de comprimento e 309 tripulantes, foi visto pela última vez em 1918, navegando calmamente em direção a Baltimore. Nunca chegou. Nunca enviou mensagem. Nunca deixou vestígios. Até hoje, é considerado o maior desaparecimento não combatente da história da Marinha Americana. E sim, desapareceu dentro do Triângulo. A partir da década de 1950, jornais e revistas passaram a dedicar páginas inteiras ao mistério, despertando curiosidade, medo e fascínio. Histórias de navegadores amadores que desapareceram em dias calmos, relatos de luzes estranhas no céu, turbulências violentas surgindo do nada, e até testemunhos de sobreviventes que descreveram sensações de perda de tempo, neblinas magnéticas e ondas gigantescas que pareciam surgir do fundo do oceano como criaturas vivas. Mas por trás de toda essa aura enigmática, existe um denominador comum. Nada é conclusivo. É justamente essa ausência de respostas definitivas que alimenta teorias menos algumas fascinantes, outras aterradoras. A primeira linha de explicações envolve fenômenos naturais extremos. O Atlântico naquela região é marcado por correntes poderosas, tempestades que surgem do nada, formações de nuvens que se desenvolvem com velocidade impressionante e vórtices atmosféricos capazes de desestabilizar qualquer aeronave. A ciência moderna já confirmou que microexplosões atmosféricas podem criar rajadas tão fortes que derrubariam até aviões comerciais, enquanto ondas de 30 metros podem engolir navios inteiros, sem deixar rastros. Algumas dessas ocorrências só foram compreendidas no final do século XX, menos mais seus efeitos já atuavam muito antes, silenciosos, mortais. Outra teoria poderosa envolve o metano preso no fundo do oceano. Depósitos gigantes de hidratos de metano podem ocasionalmente liberar bolhas maciças com energia suficiente para reduzir a densidade da água, fazendo embarcações afundarem instantaneamente, como pedras. Essas explosões subterrâneas também poderiam interferir em equipamentos de navegação e até causar falhas em motores. Embora plausível, a teoria não explica os casos envolvendo aviões menos, nem o desaparecimento completo de destroços. E claro, existem as hipóteses que vão além da ciência convencional.
explicações que muitos rejeitam, mas que outros acreditam serem as únicas capazes de explicar a dimensão do mistério. Uma das mais famosas é a teoria dos vórtices espaço-temporais, sugerindo que o triângulo seria uma espécie de anomalia natural, um portal capaz de dobrar o espaço e o tempo. Alguns relatos antigos mencionam neblinas eletrificadas, luzes em espiral e até sensações de desorientação temporal, como se a realidade estivesse se dobrando em si mesma. Há também os que acreditam que antigas estruturas submersas, menos como as supostas pirâmides de cristal no fundo do mar, poderiam estar emitindo algum tipo de energia, interferindo nos equipamentos modernos e criando campos eletromagnéticos intensos. Embora não existam provas concretas, imagens de sonar e relatos de mergulhadores alimentam a crença de que civilizações antigas deixaram marcas ocultas naquela região. E claro, existe a teoria mais ousada, a de que o Triângulo das Bermudas seria um ponto de interesse para civilizações extraterrestres. Muitos relatos descrevem luzes estranhas no céu momentos antes de desaparecimentos. Alguns sobreviventes mencionam objetos voadores não identificados subindo para fora do oceano, embora não haja qualquer confirmação oficial. O fato é que essa teoria permanece viva no imaginário coletivo, principalmente pelas lacunas gigantescas deixadas pela ciência. Mas talvez o maior mistério seja o comportamento do próprio triângulo ao longo do século XX. Muitos desaparecimentos ocorreram em dias perfeitamente claros. Equipamentos simplesmente falharam. Pilotos descreveram situações impossíveis. E, acima de tudo, a completa ausência de destroços, menos algo quase improvável, nos padrões de acidentes marítimos e aéreos, tornou os casos ainda mais inexplicáveis. Porém, ao longo dos anos, outras descobertas tornaram o mistério ainda mais profundo. Alguns destroços encontrados a centenas de quilômetros de distância levantaram suspeitas de que correntes subaquáticas poderiam transportar materiais a longas distâncias. Mas isso não explicaria o desaparecimento repentino de aeronaves. Em 1991, por exemplo, partes de um navio que sumiu décadas antes foram encontradas totalmente preservadas, como se o tempo naquela região atuasse de maneira diferente. A pressão, a temperatura, a ausência de corrosão, tudo parecia normal. O que poucos sabem é que diversas forças militares ao longo do século XX mantiveram operações secretas na região. Documentos revelados anos depois mostraram que satélites, navios e aeronaves estavam constantemente monitorando o triângulo, buscando padrões, mapeando correntes, analisando interferências magnéticas. As conclusões oficiais: praticamente nada, sem anomalias relevantes, diziam. Mas é justamente isso que deixa muitos intrigados. Como é possível tanto interesse militar em uma área supostamente comum? O triângulo, ao longo do século XX, torna-se um fenômeno cultural. Livros, filmes, documentários, todos alimentaram a mitologia do local. Mas o que realmente importa é que por trás da ficção existe um conjunto real de acontecimentos inexplicáveis que continuam desafiando a lógica e a ciência. E talvez essa seja a verdadeira força do Triângulo das Bermudas. O fato de que, mesmo com toda a tecnologia, mapas, radares, satélites e sistemas modernos, ainda somos vulneráveis a mistérios que desafiam tudo o que conhecemos. À medida que novas investigações surgem, especialistas continuam divididos. Alguns defendem que tudo não passa de coincidências intensificadas pela mídia. Outros afirmam que há sim algo incomum, menos e profundamente perigoso, menos naquela região do planeta. A verdade é que, quanto mais estudamos, mais perguntas surgem. O século XX foi o período em que o Triângulo se tornou famoso, mas também foi a era em que mais vidas foram engolidas pelo seu silêncio implacável. E até hoje, navegadores experientes evitam cruzar aquela área em determinadas épocas do ano. Pilotos preferem rotas alternativas. Empresas de cruzeiro raramente admitem, mas monitoram cada variável antes de atravessar a zona. Por quê? Apesar de todos os avanços, existe sempre a possibilidade, por menor que seja, menos de que o Triângulo esteja apenas esperando seu próximo capítulo sombrio. E se você realmente quer descobrir os segredos mais ocultos do Triângulo das Bermudas, prepare-se, porque essa é apenas a superfície de um abismo que continua crescendo.